Olá, eu sou o Renato Cruz e este é um vídeo da série Quem Inova. Vamos conversar hoje sobre tecnologia de ozônio com Bruno Menacadorim, CEO da Vir. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Renato. Prazer enorme estar participando do teu programa. Admiro demais o teu trabalho. Obrigado. E também o Érico Marque, fundador da Alfero. Tudo certo, Érico? Tudo certo. E obrigado pelo espaço aí para a gente explicar um pouco ali sobre a nossa situação e os equipamentos aí da cervejaria. Eu que agradeço. Bruno, para a gente começar, o que vocês fazem na Vir? Legal, Renato. Olha, a Vir é uma indústria de tecnologia. A gente entrega para o mercado soluções com tecnologia de plasma frio e ozônio. E nós desenvolvemos e fabricamos equipamentos que entregam soluções, equipamentos que resolvem dores de diferentes nichos de mercado. Por exemplo, nós atuamos no setor doméstico, em que a gente entrega saúde, a gente entrega bem-estar por meio dos nossos equipamentos que atuam, por exemplo, na descontaminação de alimentos, combatendo micro-organismos como bactérias, vírus e fungos, também no tratamento de água de piscina, bem como na descontaminação, na desodorização de ambientes, né? Outro setor que a gente atua com a Vir muito fortemente no Brasil é o setor corporativo, em que a gente entrega saúde e geração de renda por meio dos nossos equipamentos que atuam na descontaminação e também desodorização de ambientes, ou seja, ambiente você pode estar imaginando carros, logo nós atendemos concessionárias, postos de combustível, estéticas automotivas, bem como mercado da aviação, mercado de barcos, hotéis, motéis e pousadas. Todo e qualquer ambiente que é frequentado por pessoas e que precisa passar por uma descontaminação, uma remoção de odores. Um outro pilar forte da empresa, Renato, é o setor industrial, em que a gente entrega principalmente redução de custos e ganho de produtividade através dos nossos equipamentos via plasma frio e ozônio. Então, por exemplo, a gente atua na indústria de bebidas, como cervejarias, para fazer SIP, indústria têxtil para fazer o tratamento de efluentes líquidos e também beneficiamento, alvejamento de jeans, e também no mercado agro, para estar fazendo uma redução no uso de agroquímicos, bem como na diminuição de perdas e ganho de produtividade por parte do agricultor. E vocês estão no polo de Florianópolis, certo? Exatamente, nós estamos localizados em Florianópolis, Santa Catarina, mas também temos uma nova unidade, um parque fabril novo na Pedra Branca, que é uma área industrial, uma área altamente tecnológica, industrial aqui na grande Florianópolis, em Santa Catarina. Então a gente divide a operação em Floripa, na ilha, que foi onde tudo começou, com a unidade Pedra Branca, a parte industrial mais pesada. Érico, a Alfero é uma cervejaria e como vocês usam essa tecnologia da qual o Bruno estava falando? Isso, Renato. Nós somos uma pequena cervejaria, né? Somos considerados uma micro cervejaria. Produzimos em torno, média mensal, de 10 mil litros por mês. Lógico, isso no verão chega a muito mais, praticamente dobrar, mais do que dobrar a quantidade. No inverno isso é bem menor, é um produto muito sazonal, né? Somos de Nova Trento, Santa Catarina, também ficamos aqui na Grande Florianópolis, né? A nossa região aqui da nossa cidade. E bem por isso que a gente até teve contato com esse tipo de equipamento e começou a utilizar, né? Na verdade, a cervejaria se iniciou em 2016, 2017, né? Inauguramos oficialmente 21 de abril de 2017 e desde o princípio utilizamos a tecnologia do ozônio, né? Basicamente, a gente começou utilizando na lavação de garrafas pré-invase. Porém, logo após que a gente viu que realmente era uma tecnologia que funcionava, a gente também já implementou ela no tratamento de efluente. Então, na ETE da cervejaria, também a gente utiliza o ozônio como tratamento final. E por que vocês escolheram essa tecnologia em relação a alternativas? Bem, a primeira coisa que a gente utilizou, como eu falei, na lavação de garrafas, a gente optou por uma pasteurização das garrafas, que a gente chama de uma tecnologia chamada flash pasteurização, né? Então, o flash pasteurizador, ele não pasteuriza a garrafa em pronta já, né? Engarrafada e passa pela pasteurização. Isso é o mais utilizado, a grande maioria das cervejarias acabam usando dessa forma. O flash pasteurizador,
e ele basicamente é uma troca de calor. Então, a única coisa que passa por esse equipamento é o produto. Então, ele não pasteuriza garrafas e nem a tampa. É uma via de 2 gumes, então a gente ficou com muito medo de ter uma contaminação na garrafa. Por quê? Porque não pasteurizava a embalagem e só o produto. E pesquisando, a gente teve contato daí com algumas outras cervejarias que já usavam o ozônio na garrafa. Eles já tinham dado o parecer de que era um bom produto para se utilizar, e a gente optou então por iniciar o processo dessa forma. Não foi um investimento alto, é um investimento barato nesse processo. Então a gente realmente arriscou, né? Que era muito recente, né? Isso tudo, e deu muito certo. Deu muito certo. Nunca tivemos problema com contaminação da cerveja, ou seja, a gente sabe que a pasteurização está funcionando e a gente sabe que a higienização da garrafa também está funcionando muito bem com o ozônio. E então, logo depois, alguns meses depois, a gente inclusive já atuou na ETE também com o ozônio, né? Daí a gente já tinha o equipamento da Vier, né? E a própria Vier nos ofereceu para a ETE. E sim, funcionou desde o princípio na ETE também. E são 3, 4 anos que a gente já está então com esses 2 processos utilizando e realmente funciona. Bruno, a gente está vivendo esse momento aí de pandemia. A tecnologia de vocês ajuda a combater coronavírus? Como é? Legal, Renato. A Vier, ela vem numa crescente muito grande. Ela já vem crescendo mês a mês, ela vem crescendo ano a ano. E quando a pandemia apareceu, eu costumo dizer que a pandemia, ela trouxe para o hoje, ela trouxe para o presente o futuro. Ou seja, com relação a uma maior conscientização acerca de cuidados com higiene, acerca da asepsia, a pandemia acelerou. E nisso, nós ganhamos uma atração muito grande com os nossos produtos. Porque os nossos produtos, ou melhor, a Vier tem uma gama de produtos acerca da tecnologia de plasma frio e ozônio, mas uma linha de produtos é destinada à descontaminação e à desodorização de ambientes, ou seja, combatendo micro-organismos como bactérias, vírus e fungos e também odores impregnados. Então, nós temos laudos que atestam a funcionalidade contra bactérias, vírus e fungos, e quando a pandemia chegou, a gente já era conhecido, né? E a gente teve um crescimento em função disso e também dessa demanda que apareceu por conta da maior conscientização, da maior preocupação das pessoas. Como eu comentei, nossos equipamentos têm uma série de laudos feitos por universidades ou laboratórios particulares. E com relação ao coronavírus, nós contratamos recentemente um laboratório de virologia da Unicamp, que é um laboratório muito famoso, apareceu bastante na mídia, na televisão principalmente, com relação aos testes virucida que eles fizeram para vírus do tipo coronavírus. Foram testadas várias tecnologias, a nossa de ozônio, a tecnologia nanotecnologia, ultravioleta, entre muitas outras. E nesses testes, Renato, a gente conseguiu um resultado muito bacana, que foi o quê? Em testes de laboratório, nesse laboratório de virologia da Unicamp, nós atingimos uma ação virucida de 99,99%. Ou seja, esse laudo ele está mostrando que o equipamento testado, no caso a OZE Pro e a OZE Mini da Vier, atingiram um elevado potencial virucida e que também é recomendado em função disso para uso em ambientes fechados como um potencial virucida para os vírus do grupo coronavírus, vide o resultado atingido nesse laudo. Então, um resultado surpreendente. E explica rapidamente como que funcionam essas tecnologias que vocês usam de ozônio de plasma frio. Cara, plasma frio, ozônio, parece um pouco complexo, mas eu vou tentar trazer aqui para o plano real, né? O plasma frio, ele vamos pensar, o quarto estado da matéria, sólido, líquido, gás e plasma. Um meio gasoso, altamente energético, que é um mix, que é um meio caótico, sinérgico de processos físicos e químicos ocorrendo simultaneamente. Então, ali nós temos uma combinação de radiação ultravioleta, campo elétrico, ondas de choque, elétrons de alta energia, espécies químicas radicalares, átomos e moléculas excitadas, tudo isso numa sinergia que nós geramos dentro do nosso equipamento para purificar o ar que passa dentro da máquina e também para gerar o ozônio. O ozônio é um gás natural e que é naturalmente formado no planeta Terra para
proteger a nossa vida aqui na Terra contra a radiação do Sol. Só que esses equipamentos que nós fabricamos via plasma frio, eles produzem propositalmente o ozônio, que é um gás, de novo natural, porém com propriedades químicas muito interessantes, que fazem dele um potencial agente contra diversos micro-organismos. Então, esse ozônio, devido às suas propriedades químicas, ele pode ser usado para combater bactérias, vírus, fungos, tanto no ar, que a gente respira, quanto em superfícies. Então, se você pensar um quarto de uma casa ou um quarto de um hotel, de um motel que está com mofo, por exemplo, o ozônio combate esse mofo. Ou o cheiro de cigarro impregnado dentro de um carro ou dentro de um quarto de uma casa. O ozônio consegue degradar quimicamente aqueles compostos químicos que causam mau odor, combatendo então a fonte causadora do problema. Da mesma forma, bactérias, vírus e fungos que estão no ar e também nas superfícies. E novamente, Renato, tudo isso com laudos, com testes de laboratório que atestam a funcionalidade dos nossos equipamentos. Por conta da pandemia, a gente tem ouvido até as pessoas falando em injetar ozônio nas pessoas, tal. Até fizeram meme disso, não é isso que vocês fazem, né? Renato, bem pelo contrário, né? Uma coisa é você combater o vírus em ambientes, outra coisa é você querer tratar pessoas com vírus. O que a gente faz não é ozonioterapia, o que a gente faz é a aplicação do ozônio em ambientes para combater o micro-organismo fora das pessoas. Até porque o ozônio, quando vai ser aplicado em um ambiente, para descontaminar esse ambiente, ele deve estar sendo utilizado sem a presença de pessoas, porque o ozônio, se for respirado, ele vai ser tóxico, né? Então, a aplicação da ozonioterapia é uma técnica muito promissora, muito boa, né? É muito usada já fora do Brasil, mas com relação à Covid-19, tudo ainda é muito novo e nada pode ser afirmado. Então, nesse momento, o que nós estamos falando é do uso do ozônio para ambientes livres de pessoas e animais, e também de plantas. Érico, qual é o tamanho da operação de vocês hoje? Como vocês têm feito nos últimos meses aí, desde o início da pandemia? Sim, Renato, só voltar um pouquinho na questão que o Bruno comentou dos ambientes, né? Que a gente também utiliza esse equipamento na nossa sala de invase, tá? Então, antes do invase, a gente a gente liga o equipamento também na sala para fazer não sei o termo técnico agora, Bruno, mas a limpeza do ar ali. A sanitização do ambiente. Isso, para daí, posteriormente, sim, a gente começar o processo de invase. Então, a gente também utiliza o ozônio no ambiente. E, assim, acaba usando aí realmente no carro da cervejaria, porque é um carro que está levando cerveja para lá e para cá, né? Volta e meia, estoura uma garrafa, alguma coisa assim, fica o cheiro no carro, a gente consegue transportar o equipamento lá para o carro e fazer também a utilização e funciona realmente, perde esses aromas, tá? Daquela cerveja velha no carro que fica e etc, né? Agora, quanto ao o porte da cervejaria e esse impacto que teve nesses últimos meses, né? Realmente a gente, que nem eu comentei antes, a gente tem uma média mensal de 10 mil litros, só que final de março, início de novembro, isso caiu 90%. Então, a gente realmente passou por um período praticamente parado. O mês de abril foi um mês praticamente parado da cervejaria. Não houve produção. Depois, em março, já começou alguma coisa, mas era só para manter aquele estoque base dos carros-chefes, né, dos produtos que mais saem, a cerveja estilo Pilsen, estilo IPA. Porém, a partir do mês de agosto, a gente começou a sentir uma já melhora. Houve a abertura parcial, digamos, aqui na nossa região, porém estávamos no auge do inverno também, então essa abertura meio que não fez muita diferença. Mas a partir do final do mês de agosto para início de setembro, já sim, houve uma melhora muito grande. Hoje, a gente já percebe que está praticamente na nossa média, né? Então, já tivemos um setembro, por exemplo, melhor do que o setembro de 2019, o que é quase espantoso. Porém, a gente já sente também uma segunda correlação da quarentena, que é a falta de insumos. Então, hoje no mercado a gente já está pegando essa questão, faltam garrafas, faltam insumos para rótulo, por exemplo, o papel do rótulo está faltando. Graças a Deus a gente tem um estoque, né, que não foi utilizado nos últimos meses, então a gente consegue suprir.
mas muitos insumos são importados, o dólar alto, então a gente já começa a perceber essa segunda correlação negativa da quarentena no nosso nicho de mercado, né? Eu tenho escutado de várias áreas reclamando de falta de insumo, tendo de correr atrás de fornecedores estrangeiros alternativos, importar de outras regiões, porque está difícil para vários tipos de matéria-prima, né? Isso. Alguns dos produtos da linha chefe nossa, né, os estilos que mais saem, os produtos com mais saída, a gente vai ter que, inclusive, infelizmente, mudar a garrafa. Então, a gente tem uma garrafa que já é padrão de mercado, todo mundo já conhece, e, infelizmente, a gente vai ter que migrar para uma outra embalagem, né? Não se sabe, talvez, sabe, tem coisas que vêm até para o bem, né? Pode ser que isso até vire a garrafa da cervejaria no futuro, a gente não sabe, né? Mas não é uma coisa que a gente quis fazer, e sim é uma necessidade do mercado que a gente vai ter que mudar esse tipo de coisa. E, infelizmente, alguns estilos vão ficar de fora desse auge agora, né? Porque agora a gente entra no pré-natal, e as vendas disparam de garrafa e, infelizmente, alguns produtos a gente não vai conseguir suprir o mercado. Não tem nem como apostar, né? Aí o cara troca e depois acontece alguma outra relação. Então, a gente fica meio que com o pé no freio, né? Mas a gente passou por aquele período pior ali, que foi o auge da quarentena, praticamente para todo mundo. Mas agora a gente, inclusive, já percebe, de novo, um mês de setembro melhor do que o setembro do ano passado. Ou seja, o melhor setembro de todos foi esse último. O que é até espantoso, mas é bom. A temperatura subiu bastante, né? E a Alfero foi fundada há quanto tempo? Os fundadores são você e seu irmão, né? Isso. É uma empresa que é aquele sonho de família, né? Então, meu irmão produzia já cerveja artesanal desde 2010, 2011, e é ele que sabe realmente as questões técnicas ali, ele que é o dono das receitas. E sempre que a gente ia lá produzir alguma coisa, ele me chamava para ajudar, né? Ou seja, resumidamente, ele fazia cerveja e eu ficava lavando panela. Essa que era a ajuda que eu tinha que fazer. Só que a gente sempre teve o sonho de empreender, né? Então, em 2016, eu morava em outra cidade, morava em Blumenau, aqui em Santa Catarina. Acabei voltando para Nova Trento e falei, ó, na verdade, ele queria que eu voltasse para cá. E eu falei, eu só volto se for para ter o meu próprio negócio. E daí a gente, então vamos tocar adiante a cervejaria. Então, em 2016, a gente passou o ano todo planejando aonde ia ser feita, né? Não era necessariamente em Nova Trento, né? Mas a gente acabou fazendo aqui na cidade. E daí, em 2017, a gente inaugurou, né? Agora, o porquê, engraçado, né? Até aproveitar a oportunidade de explicar o porquê de Nova Trento, né? Que é, inclusive, a terra natal do nosso Bruno ali. Nova Trento é a única cidade do país com 2 santuários. Então, a gente tem realmente um turismo, apesar de ser religioso, mas um turismo muito forte. E a gente acabou, então, optando pela cidade, lógico, tem aquela paixão pela terra natal, e a gente acabou utilizando aqui a cidade como um meio de fomentar a cervejaria. Nós já temos em torno, vou chutar aqui, mas é mais de 10 vinícolas na nossa cidade. Já temos chocolate artesanal, temos alguns produtos focados nesse ramo colonial e tal, então a gente pensou, então tem um nicho para nós, né? A gente montou a primeira cervejaria artesanal da cidade, né? E Alfero é um apelido do centro da nossa cidade, então por isso veio o nome. O nome veio do meu pai, por exemplo, é uma empresa bem familiar. Muito legal. Bruno, conta também um pouco quanto tempo existe a Via, como vocês decidiram criar a empresa, o desenvolvimento aí dos equipamentos. Legal, Renato. Eu costumo dizer que a Via, ela não nasceu em 2011, né? Ela apenas teve o seu CNPJ constituído em 2011, né? A Via, na verdade, Renato, ela nasceu lá atrás, né? Desde que eu era criança. Eu já tinha um sonho de empreender, eu já tinha um desejo desde criança de ter empresa, né? O fato de, quando eu ser criança, eu ver o rio da nossa cidade mudar de cor diariamente em função da poluição, junto de um discurso do Silvio Santos, que eu ouvi na época, me fizeram decidir ter empresa, né? Então, quando eu saí de Nova Trento, quando eu saí do interior, lá aos 18 anos, eu saí para fazer a faculdade de Química na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, eu saí para usar a universidade, para usar o conhecimento que eu viria a adquirir, né, na universidade, para criar, então, algo de inovador que me ajudasse a ter minha empresa, que me ajudasse a empreender no meu negócio. Então, o meu objetivo era, de fato, empreender, né? Então,
A Via, ela já vinha sendo construída, ela só não tinha um CNPJ ainda, né? Então, se eu fiz graduação, se eu fiz mestrado, se eu fiz doutorado, tudo isso foi focando em ter a minha empresa, tudo isso foi focando em ter o meu negócio, né? Agora, por que empreender, né? Porque eu vejo que empreender, Renato, o fato de você ter uma empresa é algo de grande valor, né? Ter uma empresa é você gerar empregos, ter uma empresa é você contribuir para a economia do seu país, ter empresa é você gerar impostos, ter empresa é você liderar uma equipe, ter uma empresa é você ter um time de colaboradores, todo mundo junto, lutando como se fosse um grande time de futebol, é você colocar o pão na mesa de cada trabalhador, de cada família e ajudar pessoas a realizarem seus sonhos. Então, eu acho que empreender é uma ferramenta que salva, empreender é uma ferramenta que o Brasil deveria investir e mais para ajudar a gente a mudar o cenário, principalmente nesse momento atual de pandemia, nesse momento de crise. Acho que empreender, sem dúvida alguma, deve ser um forte pilar para ajudar a mudar a realidade do nosso Brasil. E você tinha dito que a pandemia ajudou a colocar em evidência a necessidade aí de você limpar o ambiente, limpar equipamentos. E como foi esse crescimento aí da demanda para vocês? Como você vê os próximos meses? Justamente, Renato. De novo, eu vejo a pandemia eu vejo a pandemia como sendo um fator que trouxe do futuro para o presente a nova realidade da conscientização acerca da higienização, da asepsia, né, dos cuidados, inclusive com esses inimigos microscópicos que a gente não vê, que são os micro-organismos, né? A Via já era, digamos, o Omo, já era o Bombril do ozônio, né? Já era o Nescau do ozônio. Então, durante esse momento de pandemia, a gente teve uma forte demanda, né? Então, nesse primeiro semestre, por exemplo, a gente cresceu incríveis 500%. As empresas demitindo e a Via contratando, né? Empresas fechando e a Via expandindo, a Via ampliando a unidade Fabril, a Via pegando uma nova unidade Fabril, né? E o segundo semestre, né, o Q3 e o Q4 para a Via, né, o Quarter 3 e o Quarter 4, eles iniciaram forte também. A gente está vendo uma pegada muito bacana, não só desses produtos que a gente está falando aqui, que são para descontaminar e desodorizar ambientes, mas outros também que a gente atua no mercado industrial e no mercado agro. Então, o cenário para nós está sendo, graças a Deus, muito bom. E tudo isso, Renato, eu atribuo também ao nosso time de colaboradores. Temos aqui um time fanático de pessoas que levantam a nossa bandeira, né? Seus diretores, os gestores, o pessoal do marketing, o pessoal do comercial, o pessoal da produção. Tem um time fanático aqui, ao qual eu devo muito e ao qual eu me orgulho muito de trabalhar comigo no dia a dia. E assim, você está em Floripa, que é conhecido como um polo de tecnologia, mas são muitas empresas de software, muitas empresas de internet. Eu imagino que indústrias, empresas que produzem equipamentos são minoria aí, né? Como que tá aí como indústria onde você está? Olha, de fato, né? Nós aqui em Florianópolis, nós somos uma das exceções. A maioria das empresas aqui são empresas de TI, são empresas ligadas a software, empresas ligadas a SaaS, enquanto a Via é uma indústria. Então, a Via é transformação, a Via é indústria. Digamos, eu acho que talvez um pouco mais difícil, porque o modelo de negócio em si, ele é mais oneroso, né? O modelo de negócio da indústria é um pouco mais oneroso. Nós temos questões como logística, nós dependemos muito de uma mão de obra que não é comum aqui na ilha, por exemplo, engenheiros, mecânicos, mecatrônicos, eletrônicos, né? E também aqui na ilha existe uma concorrência muito forte por gente boa. Tem várias empresas aqui, várias startups, muitas empresas investidas e com grande capital para queimar, né, caixa e fazer crescimentos exponenciais, e a gente concorre na mão de obra com essas empresas. Então, eu vejo que é um pouco mais desafiador, mas para quem empreende no Brasil, né, que já é complicado, já é difícil, um fator um pouquinho mais difícil às vezes não faz muita diferença. Por outro lado, nós estamos aqui numa capital fantástica, numa cidade com uma excelente qualidade de vida, né? Da minha sala eu consigo ver a beira-mar, então, por outro lado, tem alguns fatores muito bons que ventam a nosso favor, né? Vocês têm investidores? Como que vocês estão hoje? Não, a Via não tem investidor, não tem. Eu tenho um sócio, é claro, aqui na empresa, mas no momento a Via é uma bootstrapping
que vem crescendo ano a ano, vem crescendo mês a mês. Hoje já conta com mais de 60 colaboradores e o time vem crescendo. Possui os produtos em mais de 20 países e já possui valor de mercado na casa dos 9 dígitos. Eu sou o Renato Cruz e este é um vídeo da série Quem Inova. Conversei sobre tecnologia de ozônio com Bruno Menacadorim, CEO da Vir. Muito obrigado, Bruno. Renato, muito obrigado. Um prazer enorme estar participando do teu programa. É uma honra mesmo. Obrigado pelo convite. Eu vi que por aqui já passaram grandes nomes, grandes figuras ímpares no cenário do empreendedorismo brasileiro. Então é uma honra. Muito obrigado mesmo pelo convite. Eu que agradeço e agradeço também ao Érico Marchi, fundador da Alfero. Muito obrigado, Érico. Muito obrigado, Renato. Obrigado, Bruno, aí pela nossa conversa, muito legal. E todos que vão ouvir e ver esse vídeo ali. E é isso aí, bola para frente. E agradeço também a você que acompanhou esta entrevista e até a próxima.